Ao longo da história, diversas figuras desempenharam papéis fundamentais na fundação de grandes movimentos e religiões. Buda, por exemplo, baseou-se sua filosofia na compreensão que o sofrimento é inerente à vida, mas pode ser superado eliminando o apego e o desejo. Maomé, o profeta do Islã, centrou seus ensinamentos na submissão total de Alá, promovendo a prática da fé islâmica. Já Jesus Cristo pregou o amor incondicional a Deus e ao próximo, sendo esse a essência dos seus ensinamentos. Esses exemplos nos mostram que muitas religiões e seitas têm seus próprios messias e profetas, figuras idolatradas por seus seguidores. E uma organização peculiar é a Nação do Islã, a NOI. Um movimento religioso fundado nos Estados Unidos, a Nação do Islã é um rabbit hole de controvérsias, especialmente devido a acusações de antissemitismo que muitas das vezes condenados por organizações como a Liga da Antidifamação, ADL. Um dos seus líderes da NOI chegou até a afirmar publicamente que Adolf Hitler foi um grande homem. Por sinal, a própria Nação Islã já teve envolvimento com grupos de far-right, como a American Nazi Party do George Lincoln Rockwell, que sim, essa união sinistra aconteceu. E um dos mais absurdos desse grupo ser responsável pela propagação de tortas de feijão. Sério. Essa é a coisa mais aleatória que eu já vi. Mas uma das polêmicas que envolvem o grupo da Nação Islã foi pelo fundador da Nação do Islã, Al-Sifar Fuhar Muhammad, que foi responsável de proclamar o mito de Yaqub. Afinal, o que diabos é Yaqub? Antes de falar de Yaqub, temos que saber o início de tudo. Os primeiros seres humanos eram pessoas negras que habitavam a Lua. Uma vez, um cientista deus ficou frustrado que todos os que viviam na Lua não falavam uma língua. Então, ele explodiu a Lua. E um pedaço desta lua destruída tornou-se a nossa Terra, que foi então povoada por uma comunidade de sobreviventes, pessoas negras moralmente justas, alguns dos seus quais se estabeleceram na cidade de Meca. E assim nasce Yaqub, um cientista negro prodígio que adquiriu o apelido de cabeça de cearense. Aos 6 anos, descobriu a lei da atração e repulsão brincando com ímãs feitos de aço. Já aos 18 anos, já havia aprendido tudo que a faculdade e a universidade de Meca podia lhe ensinar. Suas ideias controversas e sua influência crescente sobre seus seguidores causaram inquietação, levando as autoridades de Meca a exilá-lo, junto com seus discípulos, para uma ilha chamada Pelém, que muitos acreditam que seja a ilha de Patmos, no Mediterrâneo. Após o exílio de Pelém, Yaqub envolveu-se em um experimento de produção seletiva com o objetivo de criar uma nova raça, a raça branca. Durante esse processo, bebês de pele escura eram mortos ao nascer e seus corpos incinerados ou alimentados a animais selvagens ao longo de 2 séculos. Esses experimentos resultaram a criação da raça pele branca, ou seja, Yaqub criou a raça branca. Segundo o mito de Yaqub, a raça branca era vista como degenerada, subhumana e depravada e desprovida de qualquer divindade. Infelizmente, Yaqub morreu aos 500 anos. A Nação do Islã ensina que os brancos são inerentes e propensos à mentira, violência e brutalidade. Alijar Muhammad, sei lá, um dos principais líderes da Nação do Islã, refere-se aos homens brancos como demônios. Após a criação da raça branca, eles teriam semeado a discórdia entre os negros. Como uma punição, foram exilados para as cavernas da Europa, atual Europa, onde teriam se degenerado ao ponto de envolverem em bestialidade e o que, segundo a narrativa, resultaria no surgimento dos macacos. Caralho, o homem matou no bicho e criou um macaco foda. De acordo com os ensinamentos da Nação do Islã, o próprio Alá enviou Moisés, sim, Moisés do Mar Vermelho, para tirar os brancos dessas cavernas e ensiná-los a cozinhar e usar roupas. No entanto, Moisés enfrentou
tantas dificuldades em civilizá-los que acabou não tancando e desistindo. E assim, explodindo 300 dos mais problemáticos com dinamite. É isso que você ouviu, ele literalmente não tancou e explodiu tudo com 300 dinamites. Literalmente, dinamite. Eu acho, não sei se eu esteja errado, mas acho que na época antes de Cristo não existia dinamites, mas ok. Até mesmo Jesus de Nazaré, segundo Hanoi, foi enviado para tentar civilizar a raça branca, mas ele também não tancou. Por sinal, uma coisa interessante também é de se falar que a nação do Islã rejeita várias crenças cristãs, incluindo a própria divindade de Jesus, como se fosse só um Messias, como a própria visão meio que judaica. Embora que não são, a nação do Islã não seja nada judaica, né? E também a questão da ressurreição e que no nascimento de Jesus, Maria não era virgem. Não, a nação do Islã é fez. Com isso, os brancos são diabos e responsáveis por todo o caos e mal do mundo. A nação do Islã também sustenta a tese que os brancos não podem ser redimidos por meios do amor, já que foram criados para serem diabólicos. Nos ensinamentos da nação do Islã, Allah permitiu que a raça branca governasse a terra por um período de 60 mil anos. Durante esse tempo, os brancos dominaram o mundo, escravizando as tribos de Shabat, uma tribo que seria das principais tribos da época da Lua, que foi explodida, e enviando muitos africanos para a América e explicando assim o tráfico comercial atlântico de escravos. A subjugação dos afro-americanos é vista pela nação do Islã como parte de uma conspiração branca antiga, segundo a eles. A maioria dos brancos não tem consciência de suas verdadeiras origens, mas certos membros da maçonaria possuem esses conhecimentos secretos. A oposição do governo dos Estados Unidos e da sociedade branca é interpretada como prova dessa conspiração, os Estados Unidos sendo equiparados à cidade de Babilônia, como é descrito na Bíblia. A nação do Islã ensina que 1914 marcou o fim dos 6.000 anos que o domínio dos brancos eram, você sabe. E muitos dos problemas enfrentados pelos afro-americanos são explicados sob essa ótica. Louis Arnold, não consigo falar esse nome, foda-se, que é o atual líder da nação do Islã, sugeriu que o establishment branco promove a cultura das gangues negras como justificativa para a brutalidade policial. Ele também afirmou que o governo dos Estados Unidos foi responsável por inundar as comunidades negras com drogas e que o vírus do HIV e AIDS foi criado para exterminar os negros. Enfim, se você tancou essa história e levou ela a sério, parabéns, você transcendeu o Nirvana. Você já está em hiperbórea, meu amigo. A história do Yaqub foi uma das responsáveis pela divisão quase da nação do Islã. Por sinal, um fato curioso, o próprio Malcolm X fala em sua biografia, em suas viagens no Oriente Médio, que ele começou a contar a história de Yaqub para os muçulmanos de lá e que agiram como eu imagino a mesma forma que você ouviu essa história. Até mesmo Malcolm X não levou muito essa história ao pé pra bastante tempo, depois não levando muito mais a sério essa porra. Existe outras coisas interessantes sobre Yaqub que deixa essa história e assunto mais esquizofrênico ainda, como uma ligação de Yaqub com gnosticismo, sendo bem familiar à própria história de Demiurgo de criar os humanos e essas bosta e gnose. E uma curiosidade legal pra deixar o último fato sobre essa história e deixar o vídeo mais family friendly, que eu acho que já tá meio problemático esse vídeo. Nada de racismo aqui, ninguém apoia racismo. A arte de Yaqub, que meio que virou esse meme aí, foi feita por... Ai meu Deus, eu odeio esses nomes americanos. Não vou pronunciar, pelo amor de Deus, tá aí na tela. Que foi o fundador de uma outra seita islâmica negra dos Estados Unidos. E também foi ligado a um escândalo de abuso sexual infantil. Legal, coisa boa em Clay Day. Enfim, espero que você gostou desse vídeo e até o próximo.